Boa noite! Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Unipampa e da Rádio Unipampa para o primeiro programa do Jordo. No programa de hoje, nós vamos ter ele, que é padre, é filósofo, é teólogo, um dos maiores filósofos da Idade Média, o pai da escolástica, São Tomás de Aquino. Bom, já que a gente está falando com um padre, já que a gente está falando já que a gente está em São Borges, uma região jesuítico-missioneira, nada melhor do que de começar um caso. Certo dia, aqui nas missões, segundo um professor da região, diz que tinha um padre que cumprimentava as pessoas, um padre jesuíta. E ele passava assim, conforme o nome da pessoa, era um tipo de cumprimento. Então ele chegou para o primeiro e ele viu: Simão, beije minha mão. Depois caminhou mais um pouco: José, beije meu pé. E dali a pouco assim ele viu um sujeito se aninhando ali pelo corredor e meio que querendo fugir. E ele começou a olhar assim: Nicolau, ei Nicolau, por que foges? Bom, a gente volta já. Roda o VT. Eu vou falar com ele. Venha pra cá, São Tomás de Aquino. Aqui, ó. Bom, Tomás, não queria te incomodar. Você é uma pessoa que veio diretamente do passado. Eu tô assim, um tanto emocionado em estar aqui com você nesse dia de hoje. E eu sei que você estudou em Paris, estudou com um santo alemão, o São Alberto Magno, que é considerado por alguns o maior filósofo alemão da Idade Média. Mas, Tomás, além dessa sua carreira, dessa sua grande carreira, como é que foi o seu início? Isso que me fascina muito. Como é que é o seu início? O início de onde é que você veio? Como é que foi a sua educação? Bom, primeiramente, né, é um prazer estar aqui. Recebi seu convite, de antemão já aceitei. E, como tu falou, eu sou bem antigo, né? Eu sou de 1221, né? Nasci na cidade de Roca Seca, na cidade italiana, na região do Lácio, né? E ali, depois eu iniciei a minha carreira, digamos assim, a minha carreira acadêmica, né? Uma educação básica, leve, na cidade de Monte Cassino, né? Só que nessa época estava acontecendo uma guerra entre o Papa e o Imperador, e logo essa região se tornou um estado de calamidade devido à guerra. E eu tive que seguir meus estudos na cidade de Nápoles. Aí, então, numa universidade que na época era nova, né, recém-iniciada pelo Frederico II, né. Então, e nessa universidade eu tive contato com os dominicanos, né, e lá comecei então uma nova maneira de encarar o conhecimento, né, uma forma mais livre de ver as coisas, não tão tradicionalmente. Bom, mas a tua fama, assim, que a gente vê na Universidade de Paris, e essa fama de boi mudo, que história é essa aí, hein, Tomás? Bom, é que, como tu também... Tu fazia na aula ou em vez de fazer... Não, eu fui discípulo do Alberto Magno, né, na cidade de Colônia. E eu sempre fui uma pessoa reservada, quieta, né, fazia meus estudos, né, tranquilo, sem me ceder
meus sentimentos, né, minha maneira de ser, era uma maneira tranquila, e por isso os outros estudantes e o pessoal ali da universidade me chamava de boi mudo, né. Porém, houve uma ocasião em que eu fui convidado para fazer uma explanação sobre um tema e fiz isso muito bem, né? Explanei muito bem, e até que o Alberto Magno ele também sabia desse meu apelido, né? E ele até falou, não lembro ao certo qual foram as palavras, mas ele quis dizer que esse rapaz, né, que é conhecido como boi mudo, ainda se fará ser ouvido, ou se fará ser ouvido seu mugido pelo mundo inteiro. Então, por isso que eu levava essa... Quer dizer, então isso aí se deve, na verdade, pelo seu espírito de pesquisador, né? De observador diante os fatos. Então a gente vê que, por exemplo, depois que aí você surpreendeu todo mundo, em vez de eles acharem que você era um boi mudo, aí eles de boi mudo, eles é que viraram um boi morto, porque daí ficou que nem um defunto. De uma certa forma, sim, né? Mas, Tomás, nas suas obras, assim, tem algumas discussões que são feitas por causa da existência ou não de uma razão autônoma da fé. Tem alguns críticos que dizem que, por exemplo, a razão dentro da sua fé, ela não é separada, alguns outros não. Mas, afinal, essa autonomia, ela existe ou não? Embora a gente percebe que as duas correntes, a filosofia e a teologia, nas suas obras, elas falam muito sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. E qual que é a diferença entre eles? Bom, primeiramente, a questão da autonomia, da razão, ela é autônoma, né? Porque ela tem uma forma diferente de se alcançar o conhecimento. Ela tem uma metodologia diferente da fé e da teologia. Porém, então, nesse sentido, ela é autônoma, pelo método, pela forma com que ela trabalha e tenta alcançar o conhecimento. Só que ela não alcança isso na plenitude, ela não alcança todo o conhecimento. Ela necessita da teologia, né? Só digamos, a filosofia sozinha também ela não alcança todo o conhecimento. Ela precisa da filosofia que faça um trabalho de retificação do conhecimento. Ou seja, então quer dizer que é na fé que se acontecem as coisas, mas a filosofia sozinha, ela não consegue, mas ela ajuda a explicar essa fé, né? Então ela faz parte de explicar a teologia. Seria isso? Não, ao contrário, a teologia é que explica a filosofia. Compreende? Ela ajuda, ela retifica. Ela ajuda então. Bom, Tomás, dentro então da sua construção da filosófico-teológica, esses conceitos de razão, de filosofia, de teologia, eles vão se aplicar em alguma coisa, em qualquer coisa que exista. E tudo que existe você considera como um ente. E esse ente ele pode ser um ente lógico. O ente lógico, para mim, pelo que eu compreendi, seria nada mais que uma força de expressão, um momento, uma situação, um sentimento. Eu não consigo, por exemplo, tocar num sentimento. Eu não consigo enxergar que nem enxerga essa folha de papel, essa caneca, o café que nós estamos tomando. Então, e diferente do real, do material, né? Então o ente Tomás, nossos ilustres convidados da plateia, o nosso ilustre cameraman Maurício. Então, tudo isso aí, o que é um ente lógico, um ente real ao final de tudo? Seria isso? Tu quase que responde a pergunta, né? O lógico, ele vai para o campo dessas questões como o sentimento, né, como o amor, como uma parte que está escrita no meu livro, que eu uso o exemplo da cegueira, né? A cegueira, a gente sabe que a cegueira existe, ela é algo que existem pessoas cegas, né? Mas tu não consegue
pegar a cegueira. É quase que o mesmo conceito de material e imaterial. Né? Tu não consegue pegá-lo. Porém, um olho cego, uma vista cega, essa sim é real. Ela está no campo do ente real. Então, essas são as diferenças dos entes, do ente lógico para um ente real. Certo. Ô Tomás, além do ser lógico, do ente lógico, do ser lógico também, que você vai falar muito, ele possui além dele poder ser lógico ou real, ele tem uma característica transcendental, que ele não fica só em um tipo. E você aborda ele como, na verdade, como três. Esse ente, ele é uno, ele é verdadeiro e ele é bom. Afinal, o que é uno para você? O que é verdadeiro? O que é bom? Bom, então o ente, ele transcende, né, esses conceitos. E a questão dele ser uno, né, é que ele é indivisível, ele é uma coisa só, ele é o que há, ele é o ser. Pelo que eu li na sua obra, então, ele seria a essência mais o ato de ser, então. Exato. E ele é verdadeiro porque ele também toma conta da razão. Né? Ele é verdade, não é falso. E ele também é bom porque ele vem da bondade. Tudo que ele é para o bem. Então, logo, ele é bom. E ele, então, ele é essas três coisas ao mesmo tempo que ele também é uno. Sim, isso que tornam eles uno. Na questão do verdadeiro e do bom, pelo que eu me lembro no seu livro que eu tinha lido, quer dizer, o verdadeiro e o bom, verdadeiro porque significa a razão vai trazer a verdade. Exato. Mas a gente também percebe que o seguinte, essa razão vem de uma razão maior. Bom, Tomás, além de lógico e real, né, esse ente, esse ser, ele tem uma característica que ele se transcende, né? Então ele, mas ele tem mais em si. E que você coloca na sua obra como uno, como verdadeiro e bom. Não, então seriam essas três coisas. O que é um ser uno, um ser verdadeiro e um ser bom? Bom, então o ser, né? Ele tem essas três características, dele ser uno, ser verdadeiro e ser bom. Né? Uno porque ele é indivisível, ele é o ser, ele é o que há. E ele é verdadeiro porque ele usa da razão, ele é a razão, ele é a verdade. Né? E ele é bom porque ele descende do bem. Então, logo, se ele vem de uma coisa que é boa, logo ele é o bem, ele é bom. Tomás, exatamente, é isso que eu tinha compreendido na sua obra. Ou seja, que na parte do uno ele é indivisível, então ele é indivisível, né? Ele é único. Então eu vi muita relação, por exemplo, da essência, né? Aquilo que me rodeia, aquilo que eu posso ser, com o ato de ser. Estou correto? Sim. E depois a gente tem também, como verdadeiro e como bom, o fato do seguinte, de que eles vêm a verdade, ele é verdadeiro porque tem uma razão suprema, que é Deus. E a bondade também, ele vem da bondade suprema, que é Deus. E outra coisa que eu achei muito engraçado, e que eu queria relacionar com um caso que aconteceu, a gente vê muito também que o ser é bom, mas ele tem que ser um ser radical. Você acha que um ser tem que ser radical? Sim. E depois a gente vê que na fé, sim, mas a gente vê que essa fé depois, no futuro, você não chegou a presenciar, mas ela ela serviu, a gente vê ela presente na Inquisição. E no Brasil hoje a gente vê um resquício de que seria isso, com um pouco por parte de alguns evangélicos, no radicalismo, no extremismo evangélico, no extremismo religioso. E eu acho engraçado, porque a minha mãe, me contando dos seus causos de criança, que nem os alunos ali do SESB, quando ela tinha uns 7 ou 8 anos, isso basicamente por volta de 1970, 1971,
tinha uma senhora que era evangélica e ela queria alcançar a salvação e ela precisava alcançar a salvação e porque Deus isso e porque Deus aquilo. E de repente ela pegou, então, vamos marcar, mas é inverno, irmão, o pastor chegou para ela, nós vamos deixar para fazer no verão, está muito frio. Tá. Aí chegou, estava fazendo 2 graus naquele dia. Chegou na beira do lago assim, e aí pegou e foram fazer e todo mundo, e aquilo encheu de gente, porque todo mundo queria ver um batizado no frio, né? E todo mundo lá batendo os queixos assim, e chegou, a senhora foi batizada, aí o pastor, vem irmã, entra para dentro, Deus está te chamando, em nome de Jesus, glória. E aí entrou dentro da água, e daí chegou lá, aí ela pegou e batizou assim, tô salva, agora é evangélica, tá na igreja, é filha do Senhor. Aí o pastor perguntou para ela assim, o pastor viu que ela estava se batendo muito assim, tá fria a água, irmã? Aí ela respondeu, Nossa Senhora Aparecida. Então, olha, isso daí me faz muito relembrar até onde, e é bem isso que você fala, né? Não está certo? Os extremismos do radicalismo, aonde leva a fé. Não chega a ser nesse sentido, né? Mas no sentido de que tu tem que ser radical, tu tem que usar a fé para justificar a existência de Deus, e tu tem que ser radical que Deus existe. Uhum. E pronto. Esse nesse sentido de radicalismo, não no outro sentido que hoje foi mudado, né? As pessoas levam para outro caminho. Sim. Tomás, eu sei que você, a sua obra, assim, ela fica para sempre marcada na história da filosofia. Porque você meio que quebra, você, por causa do seu tempo, do seu estudo com São Alberto Magno, na Alemanha, você quebra a influência platônica e começa a influência do Aristóteles na sua obra. Mas, mesmo que você é influenciado por Aristóteles, a gente pode perceber uma clara diferença entre vocês. Ele vai trabalhar na metafísica questões de sentido horizontal, ou seja, somente de relação entre os seres, entre as pessoas. E eu vejo que você, em certo ponto, já não concorda tanto, mas você também consegue complementar um pouco esse sentido. Então, como que você vai abordar esse método nas suas obras? Como que você aborda isso? A diferença ela aparece bem, né? Porque eu vejo a metafísica de maneira vertical, enquanto o Aristóteles via de maneira horizontal, né? Ele via os homens. Eu vejo ela dos homens para Deus. Então, a metafísica que eu entendo ela de maneira vertical, do homem para Deus, né? Sim. E a gente falando nessa questão do homem para Deus, de Deus para o homem, por que Deus, então, ele é semelhante e dissemelhante ao mesmo tempo? Às vezes até pode ser que é seria uma contradição isso ou não. E afinal, o que a gente sabe e não sabe sobre Deus? É que o que o homem tem de semelhante com Deus, e o que Deus tem de semelhante, é que o homem, ele vem de Deus, né? Então, Deus seria criado por Deus. Isso. Então, Deus qualifica o homem, uhum, né? Dá as qualidades para ele, conforme o que Deus é. Uhum. Porém, o homem não predica Deus. Uhum. Né? Então, logo, Deus é diferente do homem. Uhum. Né? Como eu sempre falo, tu não escuta uma pessoa dizer que um pai é parecido com um filho. Normalmente tu vê, ele saiu igual ao pai, ele é parecido com o pai. Tu não vê dizer, o pai é parecido com o filho. Difícil, eu nunca ouvi falar isso. Então é mais ou menos nesse sentido. Uhum. Né?
E a questão do que a gente sabe sobre Deus, né? Seria, no caso, então, a gente vê a diferença aí nos graus. Aham. E a questão do que a gente sabe sobre Deus, eu vejo que é muito pouco. A gente não sabe quase nada sobre Deus. Até porque Deus ele está num plano diferente do nosso. A gente não consegue alcançar tudo o quanto a gente alcança nos entes reais, no caso, né? Então, a gente sabe muito mais o que não é Deus do que o que realmente seja Deus, sabe? Muito mais nesse sentido. Eu conversei com ele. Ele que é padre, que é filósofo, que nos enriqueceu com sua presença aqui hoje. São Tomás de Aquino, muito obrigado, agradeço pela sua presença, foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Realmente. E eu quero também agradecer essa plateia maravilhosa, agradecer a todos os nossos colegas, agradecer ao professor Ricardo, ao nosso cameraman técnico Maurício e a todos vocês aí de casa, ou da TV, da internet. Em novembro a gente volta e um beijo do Jordo. Uou!